Bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Estamos empolgados em iniciar essa jornada junto a vocês, nossos queridos ouvintes. Antes de mais nada, agradecemos a Deus por essa oportunidade e pela presença e apoio fundamental de todos. Muitos nos têm perguntado qual que seria o objetivo desse nosso podcast, né? O objetivo é trazer autoridades, operadores do direito e também profissionais afins da área, para que a gente possa ter um diálogo profissional e, ao mesmo tempo, humano também. Principalmente em desvendar os novos desafios e tendências jurídicas para o século XXI. O meu nome é Marcelo Novaes, eu sou sócio do escritório Novaes Advogados, sou formado em Direito já há mais de 22 anos e a minha expertise é na área empresarial trabalhista. Aqui ao meu lado, o senhor Ederson. Por favor, queria apresentar para a gente aí? Legal. Boa tarde, pessoal. Me chamo Ederson, sou administrador de empresas, pós-graduado em gestão empresarial, em desenvolvimento humano. Sou um dos fundadores do maior grupo de networking do mundo aqui no Vale do Paraíba. E hoje sou gestor de 4 empresas e para mim é uma honra estar aqui com o Dr. Marcelo, doutores Marcelos, né? Uma honra estar aqui para participar desse bate-papo com vocês aqui. Então, seria interessante, antes que vocês nos perguntem, né? Eu vou explicar um pouquinho aqui do cenário para vocês, né? Aqui na frente vocês podem ver a imagem, a justiça, né? Que representa, simboliza o direito, né? Aqui uma ampulheta e aqui ao fundo o globo terrestre. Então, é um trocadilho que a gente pensou em colocar de começar de forma até filosófica, até esse bate-papo aqui, nesse podcast. E é o seguinte, o tempo está passando. Pode virar para a gente ali, por favor? O tempo está passando. A justiça precisa ser feita e o mundo precisa de nós. O que você tem deixado, o seu legado para o mundo de hoje? O intuito desse podcast é isso. É trocar diversas experiências com diversos profissionais para que a gente possa passar uma informação que realmente seja de grande valia a todos. E, para isso, é com grande honra e satisfação que a gente inaugura hoje com chave de ouro o nosso programa, recebendo um ilustre convidado, o desembargador Dr. Marcelo Nunes, do TRT da 15ª Região. Então, prepare-se, vai ser uma discussão muito assim tranquila e abrangente. Então, a gente pretende fazer aqui um bate-papo assim bem amistoso, né? Porque quem já conhece o Dr. Marcelo, que foi o meu professor, tenho orgulho de dizer isso, foi um professor. Eu me formei em 2002 na Univap, né? Então foi um dos professores assim que realmente marcaram a passagem de todos os estudantes ali na faculdade. Dr. Marcelo, seja bem-vindo. Marcelo, Ederson, uma honra estar aqui com vocês. É uma grande alegria, uma grande alegria. Há poucos dias, a turma do Marcelo comemorou 22 anos, não foi isso? Exatamente. 22 anos, e me chamou para um churrasco e eu consegui rever todos os meus alunos. Foi um dia muito feliz, Marcelo, foi um dia muito feliz. E esse nosso reencontro, para mim, é de grande importância, porque eu me apego muito às pessoas. Eu gosto de gente. Eu sempre falo, quem trabalha na área de humanas tem que gostar de gente. Né? O que você falou foi muito importante. A gente tem que ser útil à sociedade. Eu tenho uma oração minha, que eu faço todo dia quando eu saio para o trabalho, e uma das coisas que eu peço para mim, para os meus filhos, para minha esposa, é que a gente consiga efetivamente ser útil e intervir na sociedade de forma positiva. Não é? Acho que é uma preocupação minha. Eu tento passar isso para os meus filhos, esses valores, porque é isso que fica. O que vale na vida é isso, o bem que a gente faz, o bem que a gente deixa, né, para as gerações seguintes. A gente tentar, dentro do nosso microcosmos, do nosso ambiente, deixar aquilo um pouquinho melhor do que a gente recebeu. Né? É isso que eu procuro fazer. E é muito legal ser essa missão, né, aqui do podcast, ser um dos pontos importantes, porque é isso que a gente tem que passar para as pessoas, né? Esses valores positivos, a gente tem que passar a importância que é a justiça
né, para o ser humano, a gente se esquece muitas das vezes que a dor da injustiça é das piores dores que o ser humano pode suportar, né? O médico, ele cura a dor física, né? Que é aquela mais aparente, é aquela que a gente consegue ver, observar. Mas a dor moral, a dor da injustiça é das piores dores que o ser humano pode. E a nossa missão, advogados, juízes, promotores, defensores públicos, é de solucionar essas dores, de atenuar essas dores. Muitas delas a gente não consegue curar, muitas delas a gente não consegue curar, mas a gente tem por obrigação e por missão fazer com que elas sejam mais palatáveis, fazer com que o ser humano consiga seguir mesmo assim, depois de ter enfrentado essas dores. E a dor da injustiça, ela está muitas das vezes nos autos do processo, e que eu, desde o primeiro dia, eu sou magistrado, entrei em 97, tinha 27 anos. Então, estou completando esse ano 32 anos como juiz, né? Desde o primeiro dia, eu sempre busquei observar que em cada auto de um processo, antigamente autos físicos e agora eletrônicos, né? Não esquecer jamais que existem vidas ali. A gente não tem o direito, nós profissionais do direito, de perdermos a sensibilidade para a dor alheia. A gente não tem esse direito, não é? Então isso tem que ser observado, isso tem que ser visto. O volume é muito grande, nós somos humanos, erramos, mas eu sempre disse, sempre falei para meus alunos, errar, a gente vai errar. A gente só não pode errar intencionalmente. Intencionalmente não dá. Mas a gente vai errar e vai consertar e vai buscar trilhar o acerto, né? Graças a Deus que a gente acerta mais do que erra. Isso é Né? importante. Graças a Deus que a gente acerta mais do que erra. Mas a gente tem que, eu falo sempre, a gente tem que nos perdoar os nossos erros, que é talvez das coisas mais difíceis, é a gente perdoar o nosso erro. Eu, pelo menos, eu sou muito duro comigo mesmo. Eu sou muito duro comigo mesmo. E eu tento, muitas das vezes, olhar dentro de mim e falar, cara, você é humano, você errou. Dá para consertar? Vamos consertar. Não dá para consertar? Não vamos mais errar. Né? Eu acho que é isso. E é essa nossa missão, dia após dia. Legal. Doutor Marcelo, aproveitando, a gente fez um script aqui, mas realmente a gente vamos tocando a bola aí e tal, tudo, e vamos aproveitando Você me tudo conhece, isso que Marcelo, o há senhor já muito aproveitou. tempo. Você sabe que eu adoro um papo, né? Mas eu achei legal o seguinte, uma coisa assim, pelo menos eu digo, né? Eu tive a oportunidade de, pós-faculdade, né? Eu trabalhei no sindicato metalúrgico, a gente fez bastante audiência em comum, né? E assim, não é porque eu tô na frente do senhor, não, mas é assim, é unânime na conversa com os advogados, porque geralmente a gente pensa assim, né? Juiz, sala de audiência, tudo formalzinho e tal. Então o senhor tem uma personalidade diferente, assim, de às vezes a gente chegava na sala de audiência, tava lá a bandeira do Timão, do coração. Timão é o Flamengo, né? Não vai É o confundir. Flamengo. Timão é o Flamengo. E assim, então a gente tinha uma certa tranquilidade mais amena de chegar lá na audiência com o doutor. Quebra o Quer dizer, a gente clima, né? quebra o gelo, né? Quebra o gelo. E também a maneira que o senhor conduzia as audiências, né? Então, assim, lógico, com a seriedade, profissionalismo, né? Que vem da área como magistrado, né? Mas a gente ficava bem à vontade. Então, isso daí é uma coisa, assim, que eu acho que marca todos os advogados que já passaram pelo senhor. Isso é uma marca, assim, pessoal do senhor. Que tem outros juízes também, tem bastante juízes que tem essa marca, mas o senhor fica gravado na mente de diversos advogados. Então, parabéns. Mas você sabe, Marcelo, que eu sempre usei a bandeira do Flamengo como uma forma de aproximação. Porque as pessoas. Eu faço muita palestra às vezes, eu aqui fui coordenador do GEA, antes de ser desembargador. GEA é o Juizado Especial da Infância e Adolescência para questões trabalhistas. E eu coordenava o Vale do Paraíba toda. Todas os processos envolvendo o trabalho do menor de 18 anos, eu que julgava. Desde o litoral até a Serra, até o Vale Histórico e aqui. E eu tive muito convívio com crianças e adolescentes, né? E nesses convívios,
eu via que a gente, nós, profissionais do direito, nós temos que nos mostrar de uma forma que é verdadeira, que é de uma pessoa próxima, porque senão a gente não consegue a comunicação, não é? E aí eu observava muitas das vezes, eu juntava vários jovens para falar, e a primeira coisa que eu perguntava, quem já viu um juiz aqui? Ninguém levantava a mão. Com medo? Parece que era uma figura, assim, é uma figura Intocável, né? intocável. Sim. E aí a bandeira do Flamengo, ela trazia isso. A parte chegava lá, tensa, nervosa, que é Sacada natural Dava disso. acesso, né? E aí Ela ver um liberava juiz acesso. falando de futebol, recebendo todo mundo com um sorriso, Sim. fala assim, eu posso ficar mais tranquilo, eu posso ficar mais calmo. E isso me ajudava também muito no diálogo, na busca da verdade, porque a pessoa testemunha e parte nervosas, nem sempre consegue transmitir aquilo que elas deveriam Que é transmitir real. pelo medo. Né? Eu tenho até uma história muito engraçada. Pode contar a história, pode contar. Quando era. Eu adoro de contar causos, né? Então vou contar esse caso que é muito engraçado. Storytelling. Acho que eu era juiz substituto ainda em Taubaté. Não, Taubaté não. Em Jundiaí, que eu rodei esse estado todo, né? Acho que foi Jundiaí. Em que eu com a bandeira do Flamengo lá, chegou uma testemunha e houve a contradita por amizade íntima. Aí eu fiz a pergunta, o senhor é amigo dele e tal, vocês saem? Aí ele, não, excelência, eu não sou amigo, não sou amigo dele. Aí eu falei, tô achando, sabe quando dá aquela pulguinha atrás da orelha? Eu falei, eu acho que ele é amigo. Chama do Facebook. Dá aquela Chama do Facebook. Aí eu cheguei e falei para ele assim, você torce para qual time? Sou Verdão, doutor. Aqui é Palmeira e tal. Eu falei, você viu que eu sou Flamengo, né? E tal. Comecei a falar de futebol com ele. Ele saiu do ambiente, ele mentalmente ele não estava mais numa audiência, ele estava conversando de futebol com um amigo. Sim. E eu tô falando de futebol, daí a pouco eu cheguei, apontei o reclamante, depois de uma conversa longa, aí falei, e ele, torce para qual time? Doutor, ele também é Verdão. Domingo tomamos todas, tomando a cerveja. Eu falei, você não é amigo dele, não, né? Não, pegou. Contradito acolhido. Então, sempre me ajudou, sempre me ajudou. Sempre me facilitou nesse diálogo com as pessoas. Sim. Pegando esse gancho, o senhor já contou esse causídico aí, né? Essa causa aí, esse storytelling, essa historinha. O senhor poderia, assim, pensar assim, qual um momento, assim, marcante da carreira do senhor, desde o ingresso na magistratura em 1993, me corrija se eu estiver errado, até a sua nomeação como desembargador agora em 2022? Fato, assim, que o senhor poderia... Eu tenho uma história muito bonita para mim muito importante. Eu não vou contar detalhes, mas também não vou contar o local, mas eu atuei num processo, na verdade eram 1000 processos, cheguei numa comarca em que tinham 1000 processos parados em execução, processo com mais de 20 anos. E ele não era da sede daquela vara do trabalho, era de uma cidade menor próxima, e as pessoas já tinham perdido esperança de solucionar aquilo. E era uma grande empresa que se utilizava de diversos recursos, manobras para... Eu consegui solucionar de uma forma criativa esses 1000 processos. E eram trabalhadores rurais, eram famílias muito pobres. E eu fiz questão, eu fiz 1000 audiências e dei o alvará na mão dos 1000. Que bacana. E as pessoas falavam para mim assim, doutor, o senhor está me dando a minha casa. Doutor, meu marido morreu, a gente não tinha mais esperança de receber. Naquele ano, nesse município, o dinheiro que foi entregue a essas 1000 famílias movimentou mais do que todo o investimento federal naquele município. E
isso me trouxe uma alegria muito grande, porque você via. O trabalhador rural eu fui juiz em área rural há muito tempo. Você pegava a fotografia da pessoa e você olhava, você dizia que a pessoa está com 70 anos, ele tinha 30 e poucos. Sofrido. Aí você via a foto dele quando fez a carteira de trabalho e agora você não reconhecia, né? Então isso aí me deu uma alegria, me deu um prazer, né? Uma satisfação, né? Acabou que a própria empresa, para ela também foi útil, porque essa empresa ela tinha um débito gigante trabalhista, não é? E acabou equalizando essa questão, né? De uma forma, lógico, O doída, senhor teve que que eu tive que ser buscar atrás, incisivo, né? mas eu sempre digo isso. Eu, quando advoguei, eu advoguei para a empresa. A minha advocacia era muito mais patronal. E eu tenho essa visão, eu tenho essa preocupação. Eu acho que a gente tem que fazer de uma forma em que o direito seja garantido àquele que efetivamente tem o direito. Se o direito é do trabalhador, é dele. Se o trabalhador não Sim, tem esse claro. direito, não tem porquê, né? A gente não tem que forçar barra nem nada. A nossa grande crise hoje no mundo, e isso aqui acaba refletindo logicamente na nossa área aqui, trabalhista, e na justiça como um todo, é a crise ética moral. Eu sempre falo isso. O que acontece nas relações de trabalho acontece em todas as relações interpessoais. Princípios e valores, né? É um que acha que foi traído, não é? Quantas vezes chega o empregador, fala lá para mim e fala assim, doutor, eu fiz muito mais para ele do que eu devia. Aí você vai ver, mas o que a lei manda você fez? Não. Não. É, Aí a melhor solução, eu sempre tento a conciliação. é. Eu tento a conciliação. Porque aquela dor também do empregador de ter se sentido traído, ela é muito grande, a gente O sabe. doutor passa a atuar como conciliador, porque você vai ter que aplicar o direito. Mas é a melhor justiça. Né? Eu não tenho Sim. dúvida que a melhor decisão Sim. é a conciliada. Porque a gente vai ver vários livros aí de processualistas famosos e que eles dizem o seguinte, que a sentença põe fim à lide. Não é verdade. Às vezes ela agrava a lide, ela agrava o conflito, não é? Principalmente interior, né? E ela Que as pessoas estão não, próximas. e ela né? é uma decisão, eu digo sempre, a sentença é uma decisão terceirizada. São duas pessoas adultas, muitas das vezes, que não conseguiram resolver elas mesmas o conflito delas. Aí ela chega para você, juiz, e fala: resolve por mim. Eu nunca vi essas pessoas. Não é? Não é muito melhor elas dialogarem, chegarem à solução? É melhor. Sim. E essa mediação que o magistrado faz é justamente por isso. Sim. Não é? Porque é menos gravosa. É muito duro, eu sei, a pessoa não fazer o que ela quer e vir um juiz falar faz e faz à força. Sim. Você não tem querer, você faz à força. Porque a decisão é nesse sentido. Isso é muito duro para uma pessoa. Você entrar no patrimônio dela e tirar o patrimônio dela, não é? Isso é muito duro para uma pessoa, para uma família. Então, se a gente consegue diminuir o ego humano, né, das pessoas, dos litigantes, não é? Chegar E a numa gente conciliação. consegue que elas, as partes, né, dialogando como adultos, resolvam esse conflito delas, é o melhor caminho. Eu não tenho dúvida disso, né? Por isso que eu sempre dei muito valor à conciliação. Eu acho muito importante a conciliação, né? Ela é a melhor decisão, Sim. né? A sua formação e influências. Como sua formação na Universidade Federal de lá de Fluminense Eu sou moldou Flamengo, né? a sua visão sobre o direito do trabalho? Foi muito importante. Eu digo sempre, não é só a faculdade, Qual, não. qual faculdade foi? Eu fiz a UF, Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Niterói. Em Niterói. Eu sou carioca, né? Na Sim. verdade, eu sou nascido em Itaperuna, que é interior do estado do Rio. E eu fui criado em Niterói. O meu pai era de Niterói e minha mãe de Itaperuna. Então eu nasci em Itaperuna, mas
bebê ainda, fui morar em Niterói. A de Seropédica é um grande nome também ali, né? Ali tem boas E faculdades, como que né? fica Vocês o têm. convívio entre as faculdades lá? Tinha bastante? Não, Ou mas a não? gente sempre teve boas relações Sempre na teve. coisa do futebol, jogava, tinha um time, um jogo contra o outro, né? Ah, sim. A gente sempre teve ótimos encontros, Sim, assim. E eu sou um cara de muitos amigos, eu sempre tive amigo em tudo quanto é canto, né? Mas sempre tu já sim. pensou em fazer direito, já desde Não, meninão? não, Como é que foi isso não. daí? Meu pai era advogado. Ah, Meu é. pai era advogado. Meu pai era tributarista. E eu falei a vida toda, eu vou ser tudo menos advogado. Eu, adolescente, vou ser tudo menos advogado. Aí, no último ano, eu falei, acho que eu vou fazer geologia. Eu tinha um amigo que fazia geologia e eu achava legal. Ele falava para mim o que ele estava aprendendo. Eu falei, putz, que legal. Eu acho que eu vou fazer geologia. Na hora de fazer o xizinho no vestibular, de escolher, falei, Então, é direito só mesmo. E foi o maior acerto da minha vida. legal. Foi o maior acerto da minha vida. Doutor, numa visão aí sobre direito do trabalho, qual que é o papel fundamental da Justiça do Trabalho na promoção do equilíbrio entre os direitos dos trabalhadores e as necessidades das empresas no contexto atual? O que o senhor fala para a gente sobre esse assunto aí? Esse é um conflito secular, né? Esse é um conflito capital-trabalho, é um conflito secular. Ele não é fácil de solucionar. Mas a justiça do trabalho, eu sempre digo que a justiça do trabalho é aquela válvulazinha da panela de pressão, Sim, não é? As pessoas não dão, às vezes, muita importância para ela. Mas se ela deixa de existir, a panela explode. é, A panela explode, não é? Então, essa mediação nesse conflito, que é um conflito, repito, não é de agora, ele não surgiu agora, sim, não é? E a gente tem que conciliar. O que as pessoas perdem a dimensão, e aí eu repito, é que nós vivemos numa sociedade extremamente conflituosa. São 30 milhões de processos por ano para os ramos do judiciário decidir. 30 milhões em é todos os muito, né? ramos. Nós mostramos, nós somos um povo conflituoso. Nós temos que diminuir isso. Não é saudável para ninguém, para nenhuma sociedade, um número como esse. É inaceitável. Não é? E no ramo trabalhista, na área trabalhista, é a mesma coisa que as demais. É conflito de natureza diversa, mas é conflito de gente contra gente, não é? Sim. E aí a gente tem o conflito do direito de família, você tem o conflito Consumidor. consumidor cada vez mais crescente, não é? Ou seja, nós somos muito conflituosos e nós temos que mudar isso. Nós temos que mudar essa forma de agir e de Sim. solucionar. E esse número ele mostra uma coisa: critica-se muito o judiciário, mas as pessoas ainda confiam nele para solucionar seus conflitos. Senão nós não teríamos 30 milhões de Sim. ações todo ano, não é? Distribuídas. Não está na nossa pauta falar aqui, mas eu acho super pertinente trazer isso em tona aqui. Câmaras de arbitragem. O que o senhor tem a falar sobre isso? Eu acho o seguinte: eu vou falar da experiência trabalhista. Sim, Nós criamos as comissões de conciliação prévias, que eram ambientes de solução, não é? Capitaneados por sindicatos. Não é? A experiência não foi boa, não foi legal. não foi boa, não é? Porque, eu repito, a gente cai naquela questão ética, moral. Né? Eu falava à época, talvez foi a época que eu mais viajei por aí falando, foi sobre as comissões de conciliação prévia. E eu viajava muito com o mentor das comissões, Dirceu Galdino, Sim, que o mentor da lei, que é um cara sensacional, professor genial. Íamos eu, ele, o professor Amaury Mascaro, e fizemos muitas palestras juntas. E eu era talvez o único, todos muito motivados com a novidade, eu era o único que falava, tomara que dê certo, eu torço mesmo que a gente tenha outros meios que não do judiciário para a solução dos conflitos. Mas eu já naquela época dizia, vai depender da
postura ética dos conciliadores, da formação dos conciliadores, da capacidade deles de aproximar as partes, de treinamento. E isso, infelizmente, não houve, ou houve em poucas comissões. Mas tem hoje na Justiça do Trabalho? Eu não vejo mais. Não vê? Eu não É muito vejo pouco, mais. né? Elas desapareceram. Por Sim. quê? Porque elas se tornaram um custo para os sindicatos. Porque o sindicato só ganhava em cima das conciliações se elas fossem exitosas. Se você não consegue transmitir isso, a confiança para os litigantes, você deixa. É. E isso vira custo, porque você mantém uma locação de um prédio, você mantém, Sim. ou seja, pessoal, tudo ali. E esse custo não consegue ser suportado há muito Sim. tempo. E foi isso que acabou acontecendo, infelizmente, porque eu sou um cara favorável a que a gente tenha meios alternativos de conciliação. Eu acho que a gente precisa ter caminhos outros que não só o judiciário para essas soluções. Mas para isso a gente tem, como sempre, que enfrentar esse dano, esse estrago, né, esse esgarçamento no tecido social nosso, que é o problema ético e moral. Né? Sim. Os princípios e valores, né? Sempre a gente volta também à mesma coisa. Volta, né? A gente volta. Uma outra pergunta aqui, experiência como juiz auxiliar da presidência. Como que foi a sua experiência lá? O senhor foi o juiz auxiliar da presidência no ano de 2020 e 2021. Foi enriquecedor. A desembargadora Ana Marilis, né, foi presidente e me convidou, tive a honra de ser convidado para ser juiz auxiliar dela depois da eleição. Ela foi juíza aqui em Jacareí, né, a desembargadora Ana Marilis, querida, amiga, e me convidou para ser juiz auxiliar dela. Eu imediatamente aceitei e apesar de ser juiz à época, né, há 20 e tantos anos, nesse tribunal, eu não imaginava o tamanho desse tribunal. Eu não imaginava. Porque eu atuava judicialmente. E ali a minha atuação passou a ser administrativa, né? Em auxílio à presidente. E é gigante. A gente fala que o tribunal é um grande transatlântico, né? Como que é a região mesmo, doutor? Pega de onde a onde mesmo? São 599 municípios. Nossa, é muito município. A gente só não pega São Paulo, o ABCD ali e a Baixada Santista. O resto todinho do estado é jurisdição da 15ª região. E hoje nós temos em São Paulo os 2 maiores tribunais do país, em volume. São Paulo ainda é a primeira, ou seja, São Paulo restrita a essa área. TRT2 é o maior e nós somos o segundo. Mas a passos largos para superar São Paulo em volume. Por quê? Porque o interior hoje cresce mais do que a capital. O pessoal vem de lá para cá, né? Então, com o estado, as né? indústrias, ali, tudo, ou seja, ali São Paulo não tem mais espaço físico, essa região. Então, cada vez mais as empresas, as indústrias, os comércios, eles vêm para o interior. E isso acaba gerando ações trabalhistas e acredito eu, sempre falo, talvez numa projeção de 5 anos, nós nos tornemos... Somos o tribunal mais produtivo do país, com esse volume. Pegando esse gancho aí, falando aí de modernização e eficiência, como o TRT15 tem adaptado as novas tecnologias para solucionar a eficiência do acesso à justiça? É interessante você falar isso, e a gente vai chegar na inteligência artificial. Daqui a pouco, calma, segura, hein? A gente vai acabar chegando lá na inteligência artificial. Mas eu acho muito interessante, né? Sempre que vão estudantes lá no tribunal, e eu posso falar para eles, eu falo sobre esse assunto. Eu, quando entrei na Justiça do Trabalho, eu não peguei máquina datilográfica, em 93, mas tinha. Pegou. Mas tinha. 93? Não, ela não tinha ainda. Mas ela tinha guardado. Se faltasse luz no fórum, ela estava lá. E aí a gente usava ela. A matricial tá rolando solto. Matricial direto. Carbonada tripla e tal. Falei carbonada tripla, aquele barulhinho. A gente eu fiz muita audiência assim. E aí, o que para a gente avançar nessa coisa tecnológica, né?
O que que aconteceu? E aí eu vou voltar um pouco mais, que eu acho Fica à interessante vontade. falar isso aí dessa minha experiência como estagiário. Eu fui estagiário de um dos maiores processualistas da área trabalhista desse país, que era o professor, doutor Cristóvão Piragipe Toches de Malta. Eu mesmo estudei pelos livros dele. Baixada Fluminense, Ele era do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ele foi um juiz aposentado do TRT, do Rio. O pai dele foi ministro do TST, Audílio Toches de Malta. Então, a família que tinha toda uma história na área trabalhista. E ele aposentou e foi advogar, e eu comecei como estagiário lá. Sim. E era muito interessante, porque a gente vê até hoje, né? Quando precisa, o estagiário. Faculdade, vocês faziam muito isso, né? Para copiar livro caderno de coleguinha que anotava tudo, né? Ia lá tirar xerox. Antes você Tirar tinha xerox do né? caderno e É. tal. E o estagiário, uma das funções era tirar xerox, né? Tinha que tirar xerox. Mas, já naquela época, o escritório do Dr. Cristóvão, tinha xerox dentro dele. Isso não existia no Rio de Janeiro, não Caríssimo. existia. É. Pouquíssimos escritórios tinham isso e tal. E tinha máquinas de datilográficas, aquela de esfera da IBM, que era Os que tinha tops. de mais de moderno e tal. Então, como que se construía uma peça processual naquela época? Um dos clientes era um banco famoso, tirava-se xerox de uma defesa já feita, parecida, recortava a parte que não interessava, escrevia à mão aquilo que interessava para aquele processo, grampeava e ia formando tipo um pergaminho. Né? Nossa, que interessante. Aquilo ali entregava na secretaria, era quase que uma secretaria de junta à época, junta de conciliação de vara. Tinham acho que umas 20 datilógrafos, e elas datilografavam Pra você. para Você entregava manuscrito dar e entrada, com mandava. parte para não ter É. que escrever tudo. Com o tempo, vejam bem, gente, a justiça ela tem que dar uma resposta à celeridade das partes e dos advogados. Ela sempre está correndo atrás. Vejam, essa era uma estrutura que o Estado não tinha. Né? Era um escritório grande de advocacia, que era talvez o maior do Rio, ou entre os maiores na área trabalhista da época. Depois veio o computador. Por que veio o computador? Por que ele passou a ser usado por nós? Os advogados adquiriram primeiro e passaram a produzir peças mais rápido do que o judiciário. O judiciário teve que adotar isso. E melhor Né? representada, né? Não, e de maior agilidade. A gente tem que acompanhar a agilidade. Né? Depois veio o processo eletrônico, né? Que é um clique do escritório e chega lá imediatamente para o juiz já começar a contagem de prazo dele de fazer aquela entrega da prestação jurisdicional. Né? Antes não. Antes protocolizava, você ia a pé até o fórum, protocolizava, aquilo precisava de uma juntada, depois de juntado vinha concluso para o juiz, e aí o juiz apreciava, ganhava-se um tempo. Agora não. Hoje não, muito agora rápido, é um clique, né? imediatamente já está lá e ele tem que responder. O advogado protocolou aqui e já está na mão Ou seja, o magistrado tem que dar uma resposta mais rápida, porque a tecnologia exigiu isso. Sim. Né? E aí a gente vai chegar nessa parte da inteligência artificial. Inevitavelmente. Né? Inevitavelmente. Hoje, os escritórios de advocacia já usam a inteligência artificial. Ou seja, há maior celeridade ainda na utilização desse instrumento. Né? E o judiciário ele tem que dar uma resposta, e essa resposta vai ser utilizando. Né? O Supremo Tribunal Federal já vem, né? Adotando o ministro Barroso, é um grande incentivador, né, da utilização da inteligência artificial no Poder Judiciário, né? E ele já vem construindo plataformas, instrumentos para que o Judiciário ele possa se servir e manter essa resposta rápida. Né? Porque está aí, é um instrumento que existe, que está sendo cada vez mais utilizado. Né? E pelo que eu observo,
quanto mais se utiliza, você mais alimenta ele de informações Mais e ele se preciso torna fica, mais né? preciso. Mais preciso Ou fica. seja, isso precisa ser feito, né, para essa construção, mas eu acredito piamente nisso, ela não substitui o homem. Ela Não. é mais um instrumento. Mas... Então, a gente iria abordar mais pra frente a questão da Iria, não, inteligência. vamos? A gente vai abordar, mas já abordando. Não, mas a questão é o seguinte, eu acho interessante. Tem muitas vezes, por exemplo, eu vejo no ramo aí dos advogados aí, né? Que às vezes o escritório ele tem um pouco receio de falar que usa a inteligência artificial, porque justamente fala assim, opa, é só a inteligência artificial que tá pensando aqui e eu só dou uma lapidada. Como que o judiciário ele tem pensado nisso também? Porque às vezes a pessoa pensa, então o juiz também não vai dar sentença mais nada, vai jogar lá para a inteligência artificial, ela vai sentenciar tudo. Como que quebra esse paradigma aí, né? O que o senhor entende dessa Isso aí é parte? muito preocupante. Eu lá no tribunal, eu sou coordenador do comitê de ética do tribunal. E é uma função que eu tenho por mais importante, que é utilizar a ética no nosso cotidiano, tanto para os servidores quanto para os juízes e tal. E eu tenho trabalhado muito no comitê de ética essa discussão da utilização correta, adequada, moralmente aceita desse instrumento novo, que é a inteligência artificial. E me parece que o que é basilar nisso, é fundamental, é que a informação de que aquela decisão foi construída também com a participação, com a utilização da inteligência artificial, Também. não é? Isso é fundamental. Isso é fundamental. Porque as pessoas têm eu acho muito legal quando o estagiário nosso, interno, recebo o estagiário, eu falo para ele o seguinte, olha, eu sempre estagiei em escritório de advocacia. Estagiar aqui dentro é um mundo completamente diferente, porque você observa como as decisões são construídas, como as coisas funcionam aqui dentro. E só quem está aqui dentro que priva dessa informação. Ele tem as duas informações. Que priva como a coisa é construída. Eu digo que o juiz moderno hoje é um administrador de justiça. Ele é um administrador de justiça. Gestor. Ele é um gestor Figura do de gestor, justiça. né? Porque o volume é muito grande, você sozinho você não consegue. Se o juiz concentrador, que não sabe delegar funções, ele fica doente. Para começar, porque é humanamente impossível você dar conta desse volume todo. É humanamente impossível. Não é? Então, você tem auxiliares, pessoas que te auxiliam na construção disso. É lógico, a responsabilidade é do magistrado. A responsabilidade é do magistrado. Né? Então, da mesma forma que ele se serve de auxiliares para isso, ele se serve e vai servir agora desse instrumento. Inteligência artificial para a construção das decisões dele. Só que o que ele assinar ali é responsabilidade dele. Sim, responsabilidade dele. Né? Então, o conteúdo de justiça não pode faltar ali. Sim. Não, mas eu errei porque eu usei inteligência artificial e eu fui injusto. Responsabilidade sua, não pode. Isso aí é inaceitável. Né? Tudo tem que ser lido, tem que ser revisado, tem que ser mudado, dá trabalho, mas é assim que se faz. Se usar a seu favor. Né? Lógico. Usa a seu favor. Lógico, não, aquilo ali é um instrumento. Né? Vale uma historinha, chegou a historinha. Eu participei de uma audiência trabalhista com o Dr. Marcelo em Campos do Jordão. Ele estava defendendo a empresária, né? E já houve uma contradita do pai do reclamante, já saiu. E o reclamante falou que o Marcelo queria escutar. E eu tinha lido o processo, e, putz, o cara falou. Falou, pegamos. Aí nas razões finais, né? Já estava pronto para fazer as razões finais. Aí eu falei, doutor Marcelo, vamos ver o que a inteligência vai falar pra gente. A partir do momento que a gente escuta o que a gente quer escutar, doutor, a gente apaga, faz um apagão para os restos dos detalhes, né? Isso. A inteligência mostrou uns 7, 8 itens a favor da reclamada, que o próprio reclamante se autocondenou ali. E o que a gente tinha pegado? Um ponto só. Um ponto. Ajuda a pensar, né? Um ponto. Você está vendo a importância, cara? A importância que isso tem? Não, ela tem. Ou seja,
Mas, Logo, improcedente. mas ela tem que nos auxiliar. Sim, Não pode ser ela Não construir. pode ser ela, hipótese alguma. Não pode ser ela pode. construir. Né? Toca nem inventa Entendeu? jurisprudência, ela faz um monte É, de coisa. Não né? pode. Sabe? Né? A gente tem Sim. que... É mais uma ferramenta. Sim, é uma ferramenta. Ferramenta, mas ela não é a única. Mas o advogado que sabe usar, ele tá com uma metralhadora no mercado, enquanto o advogado antigo que não se adaptou tá com uma garrunchinha 22 ali. É. Então, Agora, a sensibilidade humana, a máquina não substitui. não tem jeito. Exatamente. Entendeu? Tem coisas que a gente enxerga no Sim, olhar. claro. A experiência Tem não coisas que conta a gente muito, enxerga né? no Não olhar. adianta. E a inteligência não enxerga Não, isso, extremamente entendeu? mecânica, né? Sim, Quantas vezes eu ouvia testemunha e eu perguntava, agora elas são gravadas, né? Mas quando eu era juiz de primeiro grau, não eram gravadas. Eu tinha que transmitir para o segundo grau a minha percepção. Eu lembro que eu falava isso até nas aulas. Eu postava nas minhas atas, por exemplo, inquirido disse negativamente para tal fato. Porém, o seu olhar ficou ruborizado ao falar isso, né? Constrangido ao declarar dessa forma, o que na visão desse magistrado demonstra uma postura contrária àquela que ele disse. Né? Eu colocava isso entre aspas, porque eu tentava transmitir para o desembargador que fosse analisar aquilo ali. E para mim também, quando fosse julgar, lembrar daquele caso. O corpo fala, né? né? Porque o corpo fala. Então, às vezes, isso a inteligência artificial não pega. Nunca. Ela não pega, entendeu? Ela não vê. Né? Hoje, para nós no tribunal, a gente enxerga, porque está gravado, a gente recebe essa gravação da audiência. Né? É o famoso princípio da imediatidade, né? De você ter contato sensitivo com a prova. É o olhar, é o ouvir, né? É o perceber. Né? Isso a máquina não faz. Né? Nós fazemos. Então, jamais vai ser substituída, né, a força humana por uma máquina. Ela só vai ser mais um instrumento para a gente conseguir, de forma mais rápida possível, né, de forma justa, decidir. É isso. Não é? Sim. Doutor Marcelo, voltando um pouquinho, na pandemia, Covid, eu sei que teve várias coisas que, a princípio, a gente pensou que iria ficar, mas agora, aos poucos, estão voltando, né? O novo normal que todo mundo fala, né? Então, principalmente, por exemplo, as audiências de videoconferência e o famoso teletrabalho. O que o senhor entende por essas duas... que foi muito forte, né, na pandemia. E agora a gente vê que algumas empresas estão voltando ao normal e está tendo até uma discussão agora de sindicatos, empresas, né, que estão voltando e não volta e tal. A verdade é que a gente viveu como humanidade uma coisa que a gente só via nos livros, né? Então a gente lia que em 1400 e pouco teve a peste e tal, que teve... Mas a gente só via no livro isso, a gente não conseguia imaginar como era viver isso. E a gente viveu. A gente foi para casa achando que ia ficar 15 dias. Ficou 2 anos. E ficou quase 2 anos. Não é? Então, foi um momento muito difícil para a humanidade. Sim. E a gente ainda tem traumas disso. Né? O que eu vejo hoje é um reflexo psicossocial daquilo que a gente viveu, né? A gente não estava preparado, ninguém está preparado para isso. E isso reflete em diversas esferas humanas e também na trabalhista, nas relações. Repito, é o que eu quero mostrar sempre. A relação de trabalho é uma relação humana. Os conflitos de trabalho são conflitos humanos, que existem em várias áreas também, entre homens que trabalham. Homens, mulheres que se ativam juntos. Não é? É isso que acontece ali. E a gente tem que dar uma resposta para isso. A gente tem que dar uma resposta. Né? E a gente está buscando fórmulas. Tudo foi muito novo. A desembargadora Ana Marílis assumiu na pandemia. Administrar esse tribunal na pandemia, e eu ia fisicamente para o tribunal. Eu trabalhava fisicamente. 2020, 2021. Porque nós trabalhávamos, tinha uma equipe reduzida de talvez 15, 20 pessoas,
que iam presencialmente, porque a gente tinha que fazer tocar o tribunal. Coisa tinha que andar. E não tem manual para fazer funcionar. E a gente teve que criar. A gente teve que criar Procedimentos, né? procedimentos, possibilidades de Sim. levar equipamentos do tribunal para casa, dos juízes, dos servidores, para eles poderem trabalhar de forma ergonômica, não é? Ou seja, nós tivemos que criar várias possibilidades disso se fazer. E com uma tecnologia que ainda não era avançada à época, a coisa tele. A gente foi criando, Sim. comprando um microfone Foi, melhor, né? né, um fone de ouvido melhor, para fazendo no meio disso tudo, tendo que fazer licitação para equipamento para a justiça não parar. Ou seja, foi uma coisa assustadora, né? E que a gente teve que fazer e que as pessoas não percebem o tamanho disso. E as pessoas ficaram em casa. E as pessoas se distanciaram fisicamente. E as pessoas hoje têm uma dificuldade grande de relacionamento. Desaprenderam a estar com o Sim. outro, não é? Esse é o grande problema que eu vejo hoje. Nós voltarmos a nos relacionar fisicamente, proximamente com o outro, e não através de uma tela. Não através de uma tela. É lógico que em muitas situações o teletrabalho é extremamente útil, né? Hoje você consegue se encontrar com uma pessoa à distância sem ter custo, sem ter gasto. Hoje você consegue fazer uma sustentação oral à distância, né? Sem ter custo aqui lá na sede do tribunal para falar. Né? Então, várias coisas. Eu que participo de várias reuniões, um dos comitês que eu coordeno também é de valorização da pessoa idosa. Então, a gente trabalha com muitos desembargadores, juízes, servidores aposentados. Estão nessa comissão comigo. São pessoas, às vezes, que têm dificuldade de locomoção, que vivem distante, né? Porque estão aposentados, não vivem ali no tribunal, né? Na cidade de Campinas. Então, a gente consegue, né? Sem prejuízo nenhum, realizar esse trabalho com alguns à distância e outros Isso veio presencialmente. pós-pandemia, porque antes É, eu não tinha esse, não tinha a essa gente não possibilidade. tinha essa Sim. possibilidade. Né? Mesma coisa das audiências, que é complexo, né? Eu repito, a audiência tele, a gente perde muita coisa. Instrução, Sim. Na principalmente, né? instrução. É, É instrução. difícil. É o que eu falei, o princípio da imediatidade ele fica relativizado. Fica aqui. Porque uma coisa é o olho no olho aqui, outra Sim. coisa é com uma Não tem a tela dúvida, ali. não tem a dúvida. Né? Que a gente não consegue ter a percepção de todo o ambiente. É. Então, é um dano, é um Sim. prejuízo para a instrução, ainda mais noitiva de testemunha. Sim. Doutor, passado aí praticamente 8 anos aí da reforma trabalhista, quais foram os impactos mais significativos observados na prática judicial que você considerou? Lógico que a pandemia revolucionou, É. né? Mas de 2017 até a pandemia ali, vindo até a presente data, o que o senhor acha que, de fato, essa reforma de 2017... Ela tem alguns pontos positivos e tem alguns pontos negativos, como qualquer reforma. Exatamente isso que a gente quer. Ela tem coisas boas, ela tem coisas ruins, Sim. não é? Eu sempre falo que qualquer construção legislativa, ela tem que ser construída. E por Não que eu imposta uso o do termo construído? Porque ela tem que ser dialogada. Sim. Né? Ela não pode ter por finalidade um sentimento ruim. Ela tem que ser algo que tenha a intenção de melhorar. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Nós, seres humanos, temos que ter muito cuidado, né? Com o sentimento que está por trás de algo. Não é? De revanche, A relação capital-trabalho é uma relação conflituosa, secular, como a gente já falou aqui. A gente tem que ter muitas portas para o diálogo. A gente não tem que ter portas para imposição. A balancinha da É, ali, né? E muitas Tem que tentar. coisas foram impostas, né? Muitas coisas foram impostas. Sim. Né?
Aí a gente, às vezes, na imposição, a gente erra aqui e acerta aqui. Faz parte do jogo. Jogo democrático faz parte do jogo. Mas o objetivo sempre tem que ser a melhoria. É aquilo que a gente falou aqui, né? Ou seja, a utilidade, ser útil, deixar esse ambiente melhor. Eu lembro que quando surgiram, eu falei para algumas pessoas, quando surgiu a reforma, eu falei, olha, dá sempre 10 anos. 10 anos a gente olha para trás e fala onde que a gente Foi bom. acertou, onde que a gente errou. Né? Todo mundo discutindo muito aquele primeiro momento, uma parte radical para os trabalhadores falando uma coisa, outra parte radical para os empregadores, aquela coisa de dividir e não somar e tal, tal. Não Falei, conciliar, né? e eu falei, calma, cara, Faltam 2 anos. vamos dar 10 anos e olhar, ela foi boa? Foi, Sim. em tal ponto ela foi boa. Nesse aqui foi não, né? Agora, o que eu sempre acredito, numa visão macroeconômica, ah, eu acho, particularmente, que nas relações de trabalho, o grande problema que nós temos é a taxação do trabalho humano. Eu já conversei com vários empresários e falava assim: você acha que o seu empregado merecia ganhar mais? A grande maioria falava assim: merece sim, doutor. Só que, olha, Carga quanto tributária, que eu né? pago aqui para ter cada Se trabalhador? eu pago 2, se tem 2 líquidos Essa velha no bolso do história. funcionário, me Nada. custa Essa velha 5. história. Porque o que a gente tem que Exato. fazer Sim, é fortalecer o nosso mercado de consumo interno. exato. Se a gente paga bem o nosso trabalhador, ele vai Gira a roda. Vai consumir, gerar. gira. É. Sim. Estados Unidos faz muito bem Gira a isso, É. né? Gira o consumo interno. A gente tem 200 e tantos milhões de pessoas, né? Sim. Quanto consumo interno que a gente consegue, né? Mas não. A gente começa a reduzir daqui, e a gente reduz o nosso ganho também. Nós, né? O empresário, o empregador, se reduz. Então a gente tem que pensar, a meu ver, diferente, né? A gente tem que realmente fazer com que essa taxação do trabalho humano ela seja reduzida, Mais né? flexível. Ela seja tem, porque senão o custo para o empresário é alto mesmo. Realmente, a gente né, não tem como não reconhecer que esse custo mas isso aí não reverte para o trabalhador, isso não vai para ele, não é? Então, eu acho que nós, como sociedade, temos que fazer essa construção, É. né? Temos que fazer essa Não tem uma construção. relação meio que ganha-ganha o governo, né? Abra-se uma porta para o mercado chinês, mas não regula. Férias, décimo É, terceiro, hora extra, e a feriado competição, prolongado. Não, a competição é injusta, é não tem jeito, injusta. não E tem jeito. a competição ela Não tem existe jeito. dentro das próprias empresas. Sim. Também não vou citar aqui, mas uma grande empresa multinacional uma vez me disse o seguinte: doutor, o setor tal daqui está indo para a China, vai demitir não sei quantos trabalhadores, porque a mão de obra lá é mais barata, o custo da fabricação desse produto lá ele é Lá menor do que menor, aqui, sim. e a nossa concorrência não é externa, porque eles têm liderança no mercado mundial desse produto. Só que entre nós mesmo tem disputa. Tem disputa. Sim. E vários setores saem daqui e vão para outras nações porque o custo é menor. E aí a gente perde. Aí perde, E aí né? demite, Sim. perde, ou seja, perde tributação, perde tudo. Sim. Então, ou seja, hoje no mundo do jeito que a gente está, né, que tudo interligado, né, a globalização ela está até num passo adiante Mundo do aqui. que a gente viu, tá aqui o mundo, né? O mundo ficou pequeno, né? O mundo ficou pequeno. Então, assim, o que eu observo é que a gente tem que buscar esse equilíbrio, Sim. né? Esse equilíbrio. E de uma forma célere, para que Tempo. todos nós consigamos, se não usufruir disso, né, como nação, deixar para os nossos filhos um ambiente legado aí. melhor, né, de construção de algo proveitoso para eles, né, de melhor qualidade do que aquela que a gente viveu, né? Sim. Doutor Marcelo, a gente tem
uma expertise lá no escritório Novaes Advogados, que é fazer a defesa das empresas hoje, né? O que o senhor poderia dar de exemplos, assim, no que eu posso falar para os empresários que estão nos escutando, para prevenir litígios trabalhistas, para que a gente não acabe lá na Justiça do Trabalho? Uma das coisas que eu falo é ouvir o advogado. Isso é importante. Entendeu? Assessoria jurídica, muito bom. Eu lembro que quando eu advogava, eu tinha um cliente que eu falava assim, cara, você tem que, vou te defender aqui, mas você tem que mudar isso aqui. Se você não mudar isso aqui, vai continuar tendo ação. E ele não mudava. Aí vinha a ação, ele vinha falar comigo, eu falei assim, falei para você mudar? Você não mudou, né? Então, essa informação do advogado, né, na prevenção é fundamental, fundamental, porque senão acontece mesmo, né? Hoje, uma das coisas que eu observo, e com grandes empresas, né, é que a justiça condena, aí ele recorre para o tribunal. Primeiro grau, segundo grau, confirma, aí ele recorre para o TST. Aí, quando é admitido da revista, o TST confirma. Mas vamos dizer que confirma. E ele continua fazendo a mesma coisa. Aí não tem jeito. E não tem jeito. Gerar uma outra demanda. E às vezes o volume fica grande e o passivo trabalhista aumenta. Né? O passivo trabalhista aumenta. E é um passivo importante para as empresas. O passivo trabalhista, né? Então, eu sempre falo, não dá para inventar. Não dá para inventar. Né? Nós estamos vivendo uma era, e os advogados vão passar a observar isso, de uniformização da jurisprudência. Né? Então, como que isso vai se dar no âmbito trabalhista? As turmas vão uniformizar suas jurisprudências. A partir disso aqui, os tribunais, o tribunal todo vai ter uma jurisprudência para vários cases, para várias situações. E essa jurisprudência aqui, por sua vez, ela tem que estar em consonância com a jurisprudência do TST. Se não tiver, você tem que mudar a jurisprudência do tribunal para uniformizar nacionalmente. Né? Então, isso é algo que vai acontecer e já está num processo bastante interessante e tal. Né? Agora, não adianta nada você ter uma uniformização nacional de jurisprudência em relação às situações e o empregador continuar decidindo contra, fazendo algo na gestão da empresa. Não adianta. Ele vai ter ação e vai ser condenado. Né? E não só o empregador privado, o empregador público também. Né? Que muitas das vezes é o principal cliente nosso. É o Estado cometendo erros, equívocos e insistindo nos erros e nos equívocos. Como que eu consigo convencer o empresário? Porque isso é uma mudança de paradigma, né? Porque às vezes o empresário ele só dá valor na hora que mexe no bolso dele. Isso. Né? Porque daí ele tem que contratar advogado, depois ele vai ser condenado à justiça. Então, a gente participa de um grupo de network aqui em São José que chama BNI e justamente a gente tenta conscientizar os empresários dessa parte preventiva. Só que é difícil eu sei. trabalhar na prevenção, né? Só quando dói. Eu já fiz muita palestra para empresário, né? Só para empresários e tal. E muitos são resistentes mesmo. Sim. São resistentes. Mas é através da informação. É através da informação. Ou da dor. Né? Ou da dor. Ou da dor, né? Mas aqueles que... Porque muitos se rebelam contra. Né? Mas tem algumas rebeliões que não adiantam. É só rebelião. Só que no caso do empresário, isso vira custo. Isso vira custo. E muitas das vezes, um custo alto. Não é? Então, é muito importante a prevenção. É muito importante que o profissional, o empresário, ele ouça os advogados. É muito importante que os advogados mostrem a jurisprudência para ele. Né? O entendimento é esse. É isso aqui, aí. Olha. O juiz daqui está decidindo assim. Ou então, olha, eu sei que é difícil. A vara tal está decidindo assim. A vara tal está decidindo assim. Às vezes acontece isso. Mas lá no tribunal, não. Tribunal, olha, a gente recorre daqui e tal. E lá no tribunal decide desse jeito. Não, mas mantém essa divergência no tribunal. A Câmara tal pensa de tal jeito, Câmara tal pensa de tal jeito. Mas olha Brasília. Olha Brasília.
Aí não tem Diferente, como, né? não tem como, não é? E hoje aí, vamos entrar em inteligência artificial. Exatamente, novo. eu pergunto agora aqui. Ela ajuda a beça nessa Aí, pesquisa. Como que É. o senhor vê o papel da inteligência artificial na É. justiça do trabalho atualmente? É. Exatamente fazendo essas interpretações, né? ela faz essa. A vara tal pensa Ela assim, traz. o tribunal pensa assado, e aí, o que que Ela vai fazer? faz essa. Mas aí é avaliação de risco, Sim, né? O que o advogado de empresa, de empregador, tem de fazer é fazer avaliação de risco. Análise E de mostrar, risco. olha, aqui, ó, você tem um risco muito grande aqui de ser condenado. sim. Aí ele pergunta para você, mas você é condenado mesmo ou não? É, Olha, aqui a probabilidade maior é de você ser condenado. sim, Ou não, aqui, ó, a gente tem a chance grande de você ser absolvido. sim. Entendeu? Então, essa análise, ela é fundamental, né? Ela é extremamente importante. O senhor está comentando aí, dentro do nosso panorama, lá do nosso escritório, a gente tem uma parte que é de compliance. E é exatamente isso, essa avaliação de risco que a gente faz dentro da empresa. A gente costuma fazer o quê? A gente vai para dentro da empresa e faz uma auditoria trabalhista. Então, a gente vai fazer auditoria desde quando o funcionário é contratado, lá no processo seletivo, e se for o caso, até quando ele é demitido. Justamente para tentar Perfeito. identificar os riscos trabalhistas e Onde minimizar. está o Exatamente. risco, É. não é? Mas daí o poder vai ficar de gestão, lógico, do empresário, né? No final, a Lógico. gente vai falar assim, ó, esses são os 10 pontos que você precisa melhorar, que você precisa corrigir, porque senão pode vir ter uma demanda Isso. trabalhista. Aí ele que vai ter Aí é o gestor, avaliar o é ele risco, que decide. exatamente. Mas é importante mostrar isso para o empresário, não é? Porque é um risco, não tem jeito. Eu brinco, a minha esposa é juíza, né? Dentro de casa, a gente não se Imagino. entende. É por Faz isso que a parte. gente nem conversa sobre processo, porque muitas das vezes a gente pensa completamente diferente juridicamente, né? Eu falo, ó, isso aí ela pergunta para mim, como é que você acha disso? Eu falo, ó, eu decidirei dessa forma. Ah, não, mas vou decidir e tal. Deixa- Falei, então tá bom. Porque pergunta. Não quer perguntar para quê? Você Não vai. não vai ouvir minha opinião, entendeu? E ela tem sorte, porque como eu não posso atuar nos processos dela, não reforma, né? Sim. Não reforma a decisão dela. Então. Doutor, projeto Gemini do TRT-15, ele veio aí para auxiliar em elaboração de despacho, distribuição de processo, otimização do fluxo de trabalho, né? E aí, o que que o senhor acha aí sobre esse projeto? Quais são os resultados obtidos até agora? O que que você tem a falar sobre isso? O Gemini, ele foi um projeto que foi criado dentro do TRT-15 Sim. e ele tem uma utilidade hoje muito grande na pesquisa de jurisprudência. A gente usa internamente ele, buscando, vendo Pesquisas. como que as câmaras decidem sobre aquele mesmo tema, não é? Só que agora foi lançado em fevereiro desse ano, que esse aí eu acho que é a bem grande novo, né? novidade, né? É o chat JT, pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que é a inteligência artificial da Justiça do Trabalho a ser utilizada pelos magistrados. Só para os Né? magistrados. Só para os magistrados. Não sei se há uma possibilidade futura de acesso a outros, né? Mas eu até trouxe aqui para vocês, por exemplo, o que faz hoje, né, essa nossa inteligência artificial, esse nosso instrumento. Otimiza a consulta de leis e jurisprudência. Então você coloca lá o tema e ele traz para você, ó, a legislação sobre aquele tema, né? Toda a legislação sobre aquele tema e traz para você como os tribunais vêm decidindo primeiro Então, grau. isso já tem afetado nas decisões judiciais, então. Porque Você tem uma ferramenta de pesquisa porque a muito boa ali, né? pesquisa. Eu sempre digo, eu atuei convocado, É. sem ser desembargador, de 2001 a 2022, quando eu tomei posse. Então, por 21 anos, eu fui juiz convocado do TRT. Era juiz de primeiro grau, mas atuava substituindo desembargadores, auxiliando e tal. E quase que diretamente mesmo. Aí diminuiu muito a minha atuação em primeiro grau a partir dali. E a gente tinha antigamente, a gente volta porque as mudanças foram muito grandes nesse tempo. A gente carregava livro, a gente carregava código, Nossa. a gente
pesquisava, tinha livro de jurisprudência, de ementas. Era ali que a gente procurava. Advocacia na raça. E agora você aperta o botão Tem tudo. e traz tudo assim, ó. É, Toda a jurisprudência, como vem pensando e tal. sim. E eu sempre falei uma coisa. Como convocado, para mim foi muito enriquecedor, e lógico, como desembargador também, porque eu digo que todas as inteligências se direcionam para o tribunal. A gente, quando é juiz de primeiro grau, ainda mais se não for em fórum, ou for uma vara única, uma unidade única na cidade, você fica isolado. Você não consegue. São 599 municípios da competência da jurisdição do TRT-15. Tem muitos, e eu já fui juiz de Jales, por exemplo, que é uma vara só. Eu fui titular em Jales, perto do Mato Grosso e tal. Você fica isolado, né? Você não tem troca com colega, né? E você fica fechado naquele mundo seu ali, Sim. aquele tipo de lead e tal. Quando você vai para o tribunal, você recebe o processo de Jales, você recebe o processo Do TRT-15 todo, de né? São Sebastião, É. que envolve petroleiro, você Sim. trabalhador rural, e você, ao analisar esses processos, você faz o seguinte: caramba, olha essa decisão aqui que legal do colega de Presidente Prudente. Nunca tinha pensado dessa forma. Brainstorm, né? Então Chuvas de você ideias pra todo lado. então você Exatamente. Você começa compila isso, a né? ter uma visão muito bacana disso. Só que agora essa consulta ela é acessível a todos. Esse colega que está lá Na vara única? na vara única, ele vai apertar um botão e ele vai ter a mesma informação que eu tenho, por exemplo, no tribunal. Maravilha. Sim. Ele vai falar assim: olha como é que tem um colega lá em Guaratinguetá que decide um caso dessa forma, olha que bacana. Olha como o desembargador Marcelo, lá na Câmara dele, decide, ou como o colegiado decide dessa forma, nos processos de relatoria dele. Então, é muito legal, é um instrumento muito útil, muito importante. Outra coisa que ele faz: consulta as inteligências às diversas bases de dados internas da instituição. É isso que eu falei, acesso a tudo, não é? A todas, tudo que tiver sobre aquele tema você Você vai ter vai acesso. acessar. Assistência na criação de emendas no padrão do Conselho Nacional de Justiça. Há pouco tempo o CNJ ele criou um padrão das emendas. Emendas é um resumo que você faz da decisão. Só que cada um fazia de um jeito, não é? Cada ramo fazia de um jeito, mesmo dentro do mesmo ramo do judiciário. Agora não há um padrão, porque isso facilita na pesquisa, né? Então, a inteligência artificial, o chat JT, faz essa emenda para você, né? Nesse padrão. Análise de documentos e criação de assistentes personalizados para a área jurídica e administrativa, né? Às vezes a gente tem um mundo de documentos que a gente tem dificuldade em analisar, né? Eu brinco que quando era autos físicos, a gente já sabia onde ir, né? A gente folheava, não, aqui tá, aí você olhava e tal. E eu já tive processo com 40 volumes, sendo que 20 volumes de documentos. É muito difícil analisar Vai isso analisar tudo. tudo Ação isso. coletiva, É muito né? Pelo jeito, difícil. ação coletiva, né? Muito. Era. É, né? Eu lembro de Jales, a advogada, Imagino. tadinha, era uma senhorinha. Nossa, pra carregar no carrinho. Não, era uma picape. Nossa, Sempre que ela tinha vista, pedia imagina. vista, ela vinha com filho e abria assim e colocava os processos na boleia ali para poder ir. Então, assim, agora não. E a gente tem, por exemplo, esse instrumento que você fala assim: eu quero analisar o pagamento da gratificação nome tal. Aí ele vai Ele te já trazer a busca no diante documentação, dados, já- tudo que tem sobre aquilo, Sim. documento juntado. Então, ou seja, A agiliza produtividade agiliza foi bastante, demais. agiliza Sim. bastante a nossa análise. Isso já tá funcionando. Já Já no Já está tribunal, né? funcionando, já está funcionando. Desde quando isso aí? Fevereiro. Fevereiro agora? Fevereiro foi implantado. Entendi. Né? É lógico que a gente ainda está na fase de aprendizagem na utilização do Muito instrumento. novo, né? E aquilo que a gente havia dito, ou seja, quanto mais se utiliza, mais Vai ele aprimorando. aprimora, mais o Sim. sistema aprimora, né? Exatamente. Então, a gente está ainda na fase de aprendizado, Legal, né, então. dos magistrados, né? Como que o senhor imagina
daqui a 10 anos, frente a todas essas tecnologias aí, como o senhor imagina que vai ser a justiça do trabalho? Daqui uns 10 anos, mais ou menos, com inteligência artificial, com tudo isso. Principalmente na magistratura. É, olha, eu falo sempre, e eu tenho muito orgulho de ser juiz do trabalho, porque a Justiça do Trabalho tem um DNA próprio. Os magistrados têm um DNA próprio. Sim. E uma coisa que a gente aprendeu sempre, sempre no nosso ramo, foi decidir rápido e com eficiência, né? Com todo respeito a colegas de outras áreas, a Justiça do Trabalho é a mais célere, que dá a resposta mais rápido, né? Então, eu acho que cada vez mais nós vamos adotar instrumentos extremamente modernos, que hoje a gente nem imagina, Nem imagina. Então, mas que acontece com a rapidez tremenda, muito né? rápido. Eu brinco sempre, falar para os nossos filhos de fita cassete, eles não têm a menor ideia como que é, Nem sabe. como que É. funciona, o que que era isso, toca fita de bandeja. Eles não têm noção disso. Pegar Mas a gente caneta passou, e girar. a gente passou Bobinar. por isso tudo, É, né? A gente passou por isso tudo. E parece que foi ontem exato. que isso funcionava, né? Então, eu não sei te dizer o que virá, mas certamente nós adotaremos, porque está no nosso DNA a resposta rápida, a resposta célere, né? Os questionamentos e as necessidades do judicionado, né? Agora, sempre com a sensibilidade necessária para distribuir justiça. Acho que isso aí é fundamental. É isso. Você falou do que o senhor imagina, mas qual que é a tendência? O que você acha que é a tendência que vai acontecer para os próximos 10 anos aí na Justiça do Trabalho? De acordo com o mundo, do jeito que ele anda tão Não, volátil, mudando. uma coisa que eu observo muito é o fortalecimento das conciliações. Sim, Eu acho que hoje a gente consegue, conciliações. acho que hoje a gente consegue dimensionar não só na Justiça do Trabalho, né, mas nos outros ramos a importância. Está aí a criação do Sejusques, né? Eu acho que a gente está conseguindo, porque a gente sempre foi conciliador nato. Sim, Sempre a gente foi conciliador nato, né? É aquela coisa de chegar na audiência e já falar assim, tem alguma proposta de acordo, doutor? sim. Tá, ó, vamos, ó, não é melhor aqui isso? Isso aí sempre já foi. Só que agora a gente tem feito um treinamento muito forte dos magistrados. Tá aprimorando, né? Está aprimorando, isso está aprimorando. Nós criamos os sejusques, né, próprios para conciliação. Então, assim, e a gente está trabalhando forte no treinamento, né? Eu, por exemplo, agora uma das coisas que eu estou buscando lá na minha comissão de valorização da pessoa idosa é usar os nossos aposentados, que são pessoas valorosas de uma vida de experiência, usar eles na conciliação, criar cursos próprios para os nossos aposentados, Sim. para auxiliarem. São pessoas com enorme experiência, Eu falo servidores todo dia no e meu escritório, juízes. doutor, não existem novos erros, existem novas pessoas cometendo os mesmos erros Isso. que o doutor Marcelo, nós cometemos aí na trajetória dessa vida. O ser humano Então, repete. 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 Então, custa você pegar essa pessoa que tem uma experiência de vida ali, Isso. trazer para próximo de você. Isso. O que você acha? O que eu estou fazendo aqui? A Me experiência, dá só a sua opinião, experiência né? é fundamental. Sabe que uma das coisas, que quando eu assumi como juiz auxiliar na presidência, das coisas mais importantes, éramos dois juízes auxiliares, a juíza Lúcia e eu. Só que foi a primeira vez que eu fui atuar como juiz auxiliar. E a Lúcia já havia Sim. atuado. Foi fundamental para mim, porque ela trazia o histórico de muitas questões que eu não sabia, administrativamente. Então, essa é a importância do colega mais experiente, né? Porque ele traz para você falar, isso aqui já foi tentado, Marcelo. Você está pensando nisso E isso aqui. vai impactar na formação dos novos profissionais, né? O que o senhor acha aí na formação, o que vai ser necessário para a formação dos novos profissionais de direito aí daqui para frente? Não só do direito, né? Porque o mundo está aí. Aí a gente está trabalhando na educação, né? A gente está trabalhando na coisa da educação. Eu acho que uma das coisas que a gente mais precisa fazer é trazer para os nossos jovens, ou mostrar para os nossos jovens, a importância da leitura. As redes sociais,
é tudo muito instantâneo. Ah, e busca-se soluções rápidas para questões complexas. E a gente não vai conseguir desenvolver esses jovens para um futuro desafiador, né? Para questões cada vez mais complexas, né? Então, eu tento passar isso para os meus filhos. Falo, olha, e sempre passei isso para os meus alunos, em curso preparatório, na faculdade, leiam. O maior instrumento do profissional do direito é a leitura. Ou seja, nós temos que saber falar e nós temos que saber interpretar. E se a gente não tem esse tipo de formação, a gente tem muita dificuldade. É o que eu vejo, infelizmente, hoje, em algumas situações de sustentação oral, ou seja, pessoas que não conseguem concatenar ideias lógicas, com muita dificuldade, né? E a gente precisa de profissionais que defendam os outros e que tenham instrumentos, né, através da fala e através da escrita, para fazer uma defesa efetiva, eficaz, né, que convença o magistrado do seu acerto, né? E cada vez mais eu vejo essa dificuldade, Da né? persuasão, né? Da pessoa ter oratória, de Lógico, saber convencer o Como lógico. magistrado, né? perdemos Quem tem- contatos, É, o emocional ficou abalado. Então, fica. quando eu estou na sua presença, eu travo. É, Porque eu não se sei eu tivesse transmitir, através de uma tela, talvez eu conseguiria desenvolver eu uma não linha de sei raciocínio. transmitir, Mas quando estou presente, né? pronto, A gente travei. tem, A gente, e para a gente escrever bem, a gente tem inteligência que ler. emocional. Para a gente escrever bem, a gente tem que ler, Sim. né? Ler livros, aprofundar conhecimentos. Acho que o ser humano precisa cada vez mais disso, de ter essa percepção. E nessa tendência futura de inteligência artificial, mudando tudo, o senhor acredita que vai ter que mudar aí as leis e as regulamentações específicas para esses assuntos? Eu acho que são desafios novos. A gente vai aprendendo com a utilização, porque a gente não sabe até onde isso chega. Vai substituir o homem? Em algumas áreas vai substituir? Vai tirar? Eu acredito que não, Sim. né? Eu acho que é um instrumento e tal, mas a gente tem que ver também como que isso vai ser utilizado pelo homem, Sim. né? Essas tecnologias, elas são usadas para o bem e para o mal, né? Né? Ou seja, a partir da tendência do ser humano, né? Que a usa. Eu repito, eu sempre gosto de falar como ferramenta, porque a gente lembra de uma chave de fenda, a gente lembra do... Como que a gente usa aquilo ali? Pode usar Não vai para substituir. construir uma coisa boa, como pode para construir uma bomba, Sim. né? Aquela ferramenta, né? Agora, como que a gente vai utilizar? E aí vem a regulação para a utilização disso, né? A gente não pode ficar refém. Eu repito, a inteligência artificial, ela vai trazer um certo comodismo para muitas pessoas. Sim. Bota lá e ela faz por você. Aí eu não vou ler mais. Vai parar de pensar. Eu não vou Vai parar de aprender pensar, mais. atrofiar o cérebro. Vai atrofiar, Atrofiar o não é? E você vai acabar sendo dirigido por uma máquina. Sim. Então, essa é uma preocupação que a gente tem que ter na regulação da utilização desse instrumento, que pode ser muito útil, mas pode também ser danoso para a humanidade, né? Sim. Sim. Doutor Marcelo, a gente está caminhando agora para o fim, mas chegou uma parte que eu acho muito interessante. É o equilíbrio trabalho, vida e família. O senhor tem a esposa, a doutora Priscila, né? Que é juíza também aqui na comarca próxima a gente, né? De Cruzeiro. Como que o senhor consegue manter o equilíbrio entre as demandas profissionais e a vida pessoal e familiar? Eu sou uma pessoa simples. Vocês me conhecem, vocês sabem. Das coisas que eu mais gostei de reencontrá-los foi vários falando assim: o senhor não mudou nada, professor. O senhor é a mesma pessoa depois de 22 Muito anos. legal. É isso, né? Eu acho que assim, em casa, ah, 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 eu tenho meus hobbies, eu gosto muito de assistir futebol, eu quando gosto muito de praia, eu sou um carioca, né, que se afastou do mar, mas eu gosto de mergulhar, eu velejo, eu sou um ser do mar, eu sou um ser do mar. Então sempre que eu posso, eu tô próximo à praia, queria ir mais vezes, mas Ontem eu tava lá. o volume de tava lá. trabalho não me permite e tudo. Mas eu gosto muito disso, eu gosto de estar com amigos, eu adoro bater papo,
eu adoro conversar. Não dá nem pra perceber isso. É. Não dá, não. Se quiser mais uma hora, a gente continua Né? conversando. Vamos virar aqui, vamos virar. A gente brincou, Acabou aqui, ó. a gente brincou Eu até falei, que era 1 hora, né? É, 1 hora já passou faz tempo. Já passou 1 hora, eu nem vi. Mas tranquilo. Mas é isso, e minha esposa também, ou seja, a gente tem uma sintonia muito legal, gosta de viajar, tomar um vinhozinho, entendeu? Aí sim. Ver um seriado legal, então, Sim. assim, coisas simples. O senhor já abordou, anteriormente o senhor falou, né, que às vezes dentro de casa ela pergunta pro senhor assim, o que você julgaria nesse caso e tal, mas realmente vocês não trocam essas conversas de vez em quando e tal, né? Olha, pra ser Porque sincero, tem que separar, né? Porque, eu sou nossa, sincero, muito né? pouco, porque a gente Não viu que é cansa também, né? complicado, a gente faz isso o dia todo. É, E aí, quando a gente está junto, vai falar de processo, não dá, né? é complicado mesmo. É. Então, não foi uma coisa dita, né? Mas foi uma coisa exercida. Uma válvula de Com escape dos tempo. dois. Eu não, É, pelo amor de não, Deus, não, eu não. quero em Mas de casa. vez em quando a gente troca uma ideia Sim. assim, sabe? De vez em quando a gente troca uma ideia sobre alguns temas. Bacana. Na maior parte das vezes ela não concorda comigo, É igual mesmo. mas tudo bem. Mas isso aí é só muda o endereço, viu? Depois eu pergunto, você gosta desse aqui ou desse aqui? Daquele lá, não, mas eu gostei desse. E acaba escolhendo porque ela escolheu, não E adianta. eu acho que ela tá certa, eu não vou brigar com a minha esposa, ela manda em mim mesmo, eu obedeço. Normal. Eu sou ajuizado, né? Então, vamos lidando assim. Outra pergunta nesse contexto aí é de que forma que a fé e os valores pessoais influenciam nas suas decisões profissionais? Ah, fundamental. Eu acho que a gente tem que acreditar em algo, né? Independente do Deus de cada um, a gente tem que ter, né? E quantas vezes eu peço luz para decidir um processo que ilumine a minha mente para que eu não erre, porque a gente lida com questões muito sensíveis, Muito delicado. Né? muito sensíveis, acidente de trabalho, morte, né? Os Sim. filhos menores de idade, perda de membros num acidente, né? Danos morais por lesões morais, Assédio sexual, muitas assédios, vezes, né? ou seja, são coisas muito sensíveis e errar ali, muitas das vezes, trazer um grande trauma para essa pessoa, né? Foi a primeira fala do doutor no início desse podcast. É, Levar à justiça, né? É, Se você, a pior dor ela a é dor muito da grande, injustiça, a né? dor da Foi o que o injustiça, doutor- ela é muito doída. É. Então, eu peço muito a Deus para acertar. Sim. Peço muito a orientação divina. E outra coisa, ou seja, eu sempre brinco que a gente, diferente de muitos profissionais, nós vivemos no meio do conflito. E nós precisamos nos proteger também dessa energia do conflito. Sim, imagina. Né? Porque também nós podemos nos tornar vítimas dele. Levar para dentro de casa. A gente tem que estar equilibrado. Sim. Eu falo muito para os juízes mais jovens, quando eu converso, que se o juiz não tiver em harmonia, equilibrado, ele deixa de se tornar um instrumento de justiça e pode se tornar um instrumento de injustiça. Né? Então, a gente também tem que ter muito cuidado conosco, né? De como nós estamos. Equilíbrio da vida pessoal, Da né? vida Isso é muito pessoal, importante. não, e a profissional também. Você tem que estar equilibrado para ter a tranquilidade necessária para ser justo. Porque se eu estou nervoso, se eu estou aborrecido, se eu estou chateado, e se eu levo isso para o ambiente de trabalho, eu posso cercear uma parte, cercear o advogado. Não, eu não estou com paciência, não vou ouvir testemunha. Sabe? Então, vai muito da nossa harmonia, do nosso equilíbrio para a gente lidar com a nossa carreira. Né? A gente tem que estar bem também, né? Para fazer justiça. Então, são preocupações que eu tenho. Né? E isso, na minha visão, né? O plano maior, o plano espiritual, né? Deus, me ajudam muito. Eu peço muito isso, peço muito para que eu seja instrumento da justiça divina sempre. E eu achei legal que o senhor começou também no nosso podcast falando isso, né? Que o senhor pede esse aconselhamento divino não só para o senhor, mas para a família, né? Para a esposa, para os filhos, para Não, eu tenho deixar uma um oração. legado Não, para eu tenho uma sociedade, oração né? minha, eu tenho uma legal. oração que eu criei e que sempre que eu saio de casa eu bacana faço isso aí. ela. Faço ela, ela não é curtinha, não, ela é grande. É. Mas ela abrange muitas coisas, abrange Hum. amigos meus, pessoas Bacana. próximas que estão doentes, ela abrange a minha vida funcional, né, para que eu seja efetivamente instrumento de justiça, ela abrange a minha família, né, para que eu consiga transmitir para os meus filhos os valores
importantes da vida, que eles consigam assimilar isso, né? Então, assim, são coisas que para mim são muito importantes, né? E é um pedido que o lá de cima sempre me ouve. Legal. Isso mesmo. Que conselho que o senhor daria para um estudante de direito que está considerando entrar na carreira de magistratura e trabalhista hoje aí? Para começar, eu sempre falo para os estudantes de direito o seguinte: o estudante de medicina, no primeiro ano, ele já está dentro dos hospitais. O estudante de direito só vai lá no último ano para pegar a assinatura do juiz e tal. O ambiente de trabalho dele está nos fóruns. Ele tem que ir lá, desde o primeiro ano, vai lá visitar, vai assistir a audiência. Vai estagiar. É ali que você vai trabalhar. Né? É ali que você vai trabalhar. Né? Como curioso, é um ambiente. E as audiências, na maior parte das vezes, são públicas, fora aquelas que têm segredo de justiça e tal. Mas tá ali para você se servir e aprender, né? Ver como cada juiz é diferente do outro, como aquele ele age, como aquele ele decide, como que aquele ele se porta, como o advogado se porta, né? Isso aí é fundamental, mas o estudante de direito não faz isso, né? E ali ele vai observar, vendo as diversas áreas, aquela que ele tem maior atrativo, né? Então, a partir dali, ele vai se direcionar. Poxa, eu gostei dessa audiência trabalhista, pô, achei legal esse tema aqui. Não, poxa, olha essa aqui, cara, família. Olha como é que isso aqui toca e tal. Criminal, olha, pô, gostei, né? Parece filme americano, aquela coisa toda e tal. Gostei disso aqui. Então, as pessoas têm que ter essa busca, né? Porque eu repito sempre, e sempre falei para os meus alunos, falo, olha, o caminho não é fácil. O caminho é difícil para qualquer coisa, né? E sempre falava com os meus alunos, olha, estudem, porque o professor tal, ele pode ser bonzinho, mas a vida é dura. Sim. O mercado, ele exclui, o mercado joga fora. Se você não for um bom profissional, esses 5 anos aqui, que era um sonho para você, ele se torna frustração, né? Você perdeu esse tempo. Então, a gente não deve perder tempo, né? Jogar tempo fora, né? Então, é muito importante. O profissional do direito que quer vir para a área trabalhista tem que estudar muito. Eu, quando passei no concurso, eu advogava e eu conseguia, advogando, estudar 4 horas por dia. Aí, no último ano, eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, você segura as pontas aí, porque assim eu vou ter dificuldade, vou levar muito tempo para passar. 4 anos, né? 4 horas. Eu preciso estudar muito mais. Mas eu sempre fui de família de classe média, não era família abastada, minha mãe é professora. Aí ela falou para mim, filho, vai estudar. casa e comida tem. Sim. Para você tomar suas cervejas, não Tem, tem. aí faz essa parte. Porque quando eu advogava, eu tinha meu dinheiro, né, e tal. Aí eu falei, mãe, é isso que eu preciso. Eu quero só... E eu estudei 12 horas por dia. 12 anos. E aí, nesse ano, eu passei. Eram 3 turnos de Quantas 4 horas. tentativas? Eu passei no 8º concurso. Mas o que aconteceu na época? Passei com 2 anos de estudo. Foi pós-88, 93. Mudou. Os tribunais... A Constituição criou pelo menos um tribunal em cada estado. E foi aí que, como ela constou pelo menos um, aí tinha concurso para tudo quanto é lado. E eu sempre orientei os meus alunos. É importante você se preparar tanto no conhecimento quanto na prova. Porque eu exerci isso. Eu mesmo não estando preparado para o concurso, eu prestava. Entendi. Eu fazia a prova. Então, eu rodei muito, passei com 2 anos de estudo, mas no 8º concurso, porque os primeiros eu não estava preparado. Sim. Mas eu fui aprendendo. Foi se familiarizando com aprendendo a controlar emocionalmente, controlar tempo. E eu sempre ensinei isso muito para os meus alunos. E melhor, e aí eu acho que é o mais importante, aprendendo a lidar com a derrota. Exato. Porque a gente só vence quando sabe lidar com as derrotas. Doutor, então para a gente encerrar aqui, a gente gostaria que o senhor compartilhasse uma reflexão final, falando aí sobre o futuro da Justiça do Trabalho, justamente na era da inteligência artificial, e o que ela vai desempenhar na construção aí de uma sociedade mais justa.
Eu acho que nessa reflexão, eu não quero nem falar propriamente dessa coisa funcional. Eu quero falar mesmo da coisa humana, sabe? Sim. É muito importante que a gente tenha essa visão de construir algo. É muito importante que a gente tenha a visão de falar, pô, passei por aqui, mas deixei algo positivo, coloquei mais um tijolinho. Não precisa de grandes obras, não Sim. precisa de Deixa o bom legado. grandes coisas, deixa o seu legado, né? Eu sempre falo que quando eu partir daqui, não precisa falar assim, olha, era um grande jurista. Não, só fala assim, Era um flamenguista. era um flamenguista, um cara legal, Deixa o vermelho. era um cara legal e foi um homem justo. Sim. Só isso, Bacana. né? Não precisa de muito mais do que isso. A gente tem, eu acho que é obrigação nessa sociedade tão injusta, tão desigual, e que a gente teve essa oportunidade, né, de ascender a funções sociais importantes, nós temos obrigação. É obrigação, não é favor, é obrigação a gente deixar algo melhor para as gerações futuras, né? E no ambiente de justiça, né, ter essa visão. O advogado é extremamente importante para construir algo justo, né? O Ministério Público, a Defensoria Pública, a magistratura, os procuradores, né, município, dos estados, da União, todos nós que participamos do sistema de justiça, nós temos uma responsabilidade extremamente grande em tornar esse país menos injusto, né? Então, assim, vamos pensar, mas mais do que pensar, vamos agir, porque o tempo passa muito rápido. É isso aí. Doutor Marcelo, gratidão mesmo pelo tempo do senhor, pela disposição. Assim, quando eu fiz o primeiro convite para o senhor já topou de bate-pronto. Eu agradeço muito mesmo a presença do senhor aí, viu? Bom, pessoal, concluímos esse nosso primeiro episódio do podcast com um sincero agradecimento a todos os nossos ouvintes. Esperamos que vocês tenham desfrutado, como a gente aqui, desse nosso bate-papo aqui, que foi muito legal. E eu peço para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, né? Dos próximos episódios que a gente colocará aqui e divulgaremos. Até a próxima. Um grande abraço a todos aí.